Oi, pessoal. Essa é a nossa primeira aula da disciplina Propagação e Reprodução de Plantas e eu queria iniciar dizendo um pouco sobre o site de apoio da disciplina. Então, além das coisas que eu vou postar aqui no Moodle, a gente tem também um site onde vocês vão encontrar lá em cima nas opções slides de aula que vão estar em formato de PDF. Então, se vocês quiserem olhar de novo os slides de uma forma que vocês possam anotar ou imprimir de alguma forma, está lá em formato PDF. Lá também vocês vão encontrar resumos das aulas que estão em formato PDF, é um texto onde estão as principais informações do que a gente falou em aula, além do calendário e do programa da disciplina. Tanto os resumos de aula quanto o calendário eu vou colocar aqui no Moodle também. O calendário já está postado, é uma das primeiras coisas postadas aqui na parte do Moodle dessa disciplina, e os resumos das aulas vão sendo postados à medida que eu vou publicando as aulas, tá certo? O site da disciplina é esse daí, bv586.webnode.com. Aí vocês acessem, se tiverem algum problema, vocês me informam. Vamos começar então com um breve histórico e alguns conceitos que vão ser importantes para a disciplina ao longo do curso. Vamos dar uma iniciada com o histórico. Só nos séculos XV e XVI é que as plantas foram consideradas como seres vivos e que são capazes também de se reproduzir como os animais. Quem começou a ter esse tipo de raciocínio foi o André Cesalpinus. Ele é meio que considerado o pai da morfologia e anatomia de plantas, era um naturalista italiano. E numa obra que ele publica em 1581, ele descreve pela primeira vez que as plantas se reproduzem mais ou menos da forma como os animais. E isso gerou uma espécie de uma polêmica, porque ele teria tentado humanizar ou transformar as plantas em coisas semelhantes a animais ou semelhantes a humanos. Mas, enfim, a gente tem que entender que nessa época a fronteira entre o que é vivo e o que não é, e o que é planta e o que é animal, era meio fluido. Eu gosto muito desse livro do Claude Duret, A História das Plantas. Ele é um livro publicado mais ou menos na época do Cesalpino, né? Então a gente está ali em 1605, no começo do século XVII, em que pela primeira vez se tentava acumular em um livro informações a respeito de plantas, e geralmente plantas novas, plantas que foram descobertas nas Américas ou na Ásia Oriental e que os europeus não conheciam muito bem. Tem um pouco de fantasia misturado nessa história, mas também tem descrições, às vezes, bastante interessantes de plantas. Essa é uma descrição de uma fantasia, obviamente. O que está escrito ali em cima é o retrato da árvore que tem folhas, as quais tombadas por terra se tornam pássaros voadores e aquelas que caem na água se tornam peixes. Isso aí seria a descrição de uma planta que teria nascido ao bordo do lago Titicaca, nas Américas. Obviamente o lago Titicaca não tem nenhuma conexão com nenhum rio, mas tem peixe. Então, como explicar isso? É porque tem essa árvore do lado e à medida que as folhas caem dentro da água viram peixe. Obviamente isso é uma fantasia, mas mostra como naquela época a noção de que planta é um tipo de coisa e animal é outro tipo de coisa, são dois reinos diferentes, essa informação não existia, tanto que as plantas poderiam ter esses comportamentos meio estranhos. Um outro exemplo interessante é esse daqui, ali em cima está escrito o retrato da árvore da ilha de Cibulon, que tem folhas que vivem e que caminham. É interessante porque, então, estão vendo ali na figura, tem uma pessoa cutucando a folha ali com uma varinha e a folha aparentemente vai sair andando. É interessante porque isso provavelmente descreve um fenômeno que a gente até observa hoje em dia, mas é porque o que se pensa é que essas folhas, essa planta estava contaminada com um animal, um herbívoro do tipo bicho mineiro, que a gente vê em algodão e em cafeeiros. Esses bichos, esses insetos, eles têm uma larva que faz um túnel dentro da folha, que come o mesófilo da folha, mas quando a larva vai empupar e vai sair da folha, ela fica um pouco presa durante algum tempo e as folhas que caíram da planta, porque vocês imaginam que à medida que essa larva vai crescendo dentro da folha, vai causando um dano, e muitas vezes essas folhas são excisadas, as folhas sofrem abscisão. Quando cai no chão e a larva tenta sair, ela meio que arrasta a folha. Então, esse fenômeno de uma folha caminhando
pode estar relacionado a isso, né? Então, vocês vão encontrar na internet folhas, imagens de folhas andando ali, porque estão contaminadas com o bicho mineiro, que está andando, na verdade, é a larva que está tentando sair da folha. Mas, como provavelmente esse autor nunca viu essa árvore, né? Ele está desenhando uma coisa que ele ouviu contarem para ele. É, ele desenha essa árvore que tem folhas que caminham. Mas é interessante um outro exemplo, que é o que eles chamam de borramê. Então aí é o retrato do borramê da Cícia ou da Tartária. Então, na verdade, é uma planta que deveria existir no Oriente Médio, ali perto da Tartária, quer dizer, está indo para a China, ali para a Mongólia já, e que, claro, que esse autor também nunca viu essa planta. Eu queria que vocês tentassem imaginar o que é isso, só olhando para a figura. Hein? Então vejam, essa é uma planta de algodão. Que é isso que ele está tentando descrever, porque na Europa não se tinha conhecimento de nenhuma outra fibra além do vegetal, além do cânhamo, né? E a única fibra que eles conheciam era a fibra de lã. Então, quem dá lã? Carneiro. Então, se tem uma planta que dá uma fibra que muito parece com lã, na imaginação dele, ele imagina um carneiro, né, dentro, em cima de um tronco de uma árvore. E é isso que está desenhado aí, um carneiro, e parece que da barriga do carneiro sai um tronco enraizado ali. Isso nada mais é do que uma representação muito fantasiosa de uma planta que nessa época na Europa era desconhecida, que era o algodão. O que é interessante a gente ver é que no meio dessas descrições fantasiosas todas, esse livro também tem um retrato de uma planta que muito provavelmente o Claude Duret viu pessoalmente, que é uma bananeira. Então aí ele coloca o retrato do maús ou musa com as suas folhas e frutos. Então vejam que tá certo que o cacho de banana ali parece meio estranho, talvez ele não tenha visto a planta na fase de produção de frutos, mas o desenho da bananeira é um desenho bastante convincente e muito parecido com uma bananeira de verdade. Então isso aí tudo eu mostrei só para ilustrar para vocês como o conhecimento no início da descrição de como as plantas se comportam, onde elas vivem, é um pouco bagunçado, e isso aí depois, obviamente, acaba virando conhecimento científico ao longo do século XVII. Apesar do Cesalpínio ter descrito que as plantas podem ter algum tipo de reprodução sexuada, ele nunca descreveu com detalhe como que isso poderia acontecer. Quem fez isso foi o Camerarius. Camerarius é o nome latino de um pesquisador no que seria hoje a Alemanha, e ele descreve pela primeira vez os órgãos sexuais masculinos e femininos das plantas, então a antera, pistilo, etc. E ele especifica o que é feminino e o que é masculino, se baseando numa comparação com os animais. Então, os esporos masculinos são aqueles que são móveis, que deixam a planta para ir para o corpo de uma outra planta, então seria o grão de pólen, seria a parte masculina. Enquanto que o órgão feminino, o óvulo, é séssil. Ele fica dentro do corpo da planta e recebe o esporo masculino que é móvel. Então, com essa associação com esporos masculino e feminino de animais, ele faz a mesma coisa com plantas. Então, os órgãos masculinos seriam, os esporos masculinos seriam os grãos de pólen e os esporos femininos seriam os óvulos. Essa descrição de quantos órgãos masculinos e femininos tem, quantos estames, quantos pistilos uma planta tem, etc., foi inclusive usado pelo Linneu, que é o nome latino de um pesquisador de Umeå, da Suécia, né, que é o Carl Linné, para que ele desenvolvesse um sistema de descrição da natureza. Esse sistema de descrição que a gente usa até hoje, né, separado em famílias, gêneros, espécies, etc., é uma descrição bastante fixista da natureza e que atrapalhou durante esses tempos modernos a descrição de como as espécies puderam evoluir umas nas outras. Obviamente, o processo de evolução veio muito depois, isso não era dessa época do Linneu, ele não considerava isso, ele achava que toda a natureza era uma criação fixa e que não poderia ser modificada. Só bem depois do Linneu, com o Goethe, que essas ideias mais transformacionistas passam a acontecer antes de haver ideias evolutivas. O que o Wolfgang Goethe pregava era uma metamorfose dos tecidos da planta. Ele achava que os órgãos reprodutivos eram folhas modificadas, e ele tinha absolutamente razão com isso, mas isso só depois de 200 anos que se provou.
De qualquer forma, foi o Goethe, com essas ideias mais transformacionistas de como que a natureza funciona, que permitiu com que teorias evolutivas aparecessem depois, no século XIX. No entanto, antes de chegar nisso, foi necessário que as teorias celulares e o processo da fecundação fossem descritos. O Giovanni Amici, que era um pesquisador italiano e que trabalhava com microscópios, com lupas, etc., e ele usava plantas para poder usar esses aparelhos dele. Ele descreve pela primeira vez como que a seiva circularia numa planta, e ele tem um monte de teorias um pouco malucas a respeito da contribuição da seiva na formação dos frutos. Mas a parte das teorias um pouco malucas que ele tinha é quem descreve pela primeira vez o papel do grão de pólen na formação dos frutos. Ele consegue, não corretamente, totalmente corretamente, mas ele consegue mostrar que quanto mais grãos de pólen você põe no pistilo, maior a chance de você formar um fruto, e existiria uma correlação entre o número de sementes e o número de grãos de pólen que caem no pistilo. Então ele consegue meio que conectar o fato de eu ter que ter uma transferência de grão de pólen, que esse grão de pólen caia no pistilo, e isso faria parte da reprodução sexuada de plantas. A gente tem que lembrar que essas observações ao microscópio é que vão dar, junto com dois pesquisadores alemães, o Schleiden e o Schwamm, a teoria celular. Essa teoria celular foi aplicada tanto em animais quanto em plantas. É o Schleiden que aplica mais essa teoria em plantas, e ele acha erradamente que a origem do embrião está no grão de pólen. Isso está de acordo com uma teoria animalista que estava em voga na época, do homúnculo, em que num esperma de um animal, incluindo o homem, já dentro desse espermatozoide já existiria um pequeno ser ali pré-formado, e que a parte feminina serviria apenas como um vaso para receber esse ser que já estaria ali concebido. Obviamente isso está errado, mas essa teoria da origem do embrião estar no esporo masculino contaminou o pensamento da época, e o Schleiden pensou erradamente de que essa observação que o Amici tinha feito, de que existe uma correlação entre o grão de pólen e a formação de frutos, é porque o embrião já estaria no pólen. Foi necessário um pouquinho mais de tempo para que isso fosse desvendado. O Schwamm é o coautor da teoria teoria celular da origem dos animais. Ele faz alguma coisa com animais e plantas, mas ele se concentra principalmente em animais. E foi só o Hofmeister que fechou a história toda, juntando as informações do Amici, do Schwamm e do Schleiden, para dizer que não, o embrião de plantas e também de animais é o produto da fecundação. Então existe uma contribuição tanto da parte masculina quanto da parte feminina, e o embrião é formado pela fusão dessas duas células, desses dois esporos. E ele faz uma investigação bem completa, tanto em samambaias, em coníferas, em outros esporos de outras plantas, não só de plantas superiores. E ele que chega a essa conclusão de que a reprodução sexuada em plantas é a fusão de dois esporos, e isso deve ser de uma forma muito semelhante ao que acontece com animais também. Mas vejam que a gente já está aí já no final do século XIX, e que realmente a relação entre a formação de um embrião, que é o produto da fusão de dois gametas, e o que isso tem a ver com a evolução, só surge depois no final do século XIX e começo do século XX. Eu digo final do século XIX porque é em 1859 que o Charles Darwin publica A Origem das Espécies por meio da seleção natural. É importante a gente lembrar que o Darwin não deu a noção do que é evolução. Lembrem-se que o Darwin descreve é o mecanismo de seleção natural. Ele, aliás, nunca usa a palavra evolução nesse livro da Origem das Espécies. Ele usa uma única vez na última página, e mesmo assim o que ele quer dizer é desenvolvimento e não evolução como um termo que a gente conhece hoje. Mas, obviamente, a obra do Charles Darwin foi muito importante para descrever qual é o papel da seleção natural na
formação de novas espécies ou na separação de novas espécies. É importante também a gente lembrar de que o próprio Darwin tinha uma teoria de como a reprodução está relacionada a isso. Ele tinha uma teoria das gêmulas. Essa teoria aparece em um dos livros dele, não aqui na Origem das Espécies, mas em outros livros que ele publica, em que ele tenta associar a migração de partículas no sangue dos organismos, dos animais. Obviamente ele fala mais de animal do que de planta, mas uma circulação de gêmulas, que são estruturas que ele não sabe descrever exatamente o que são, mas essas estruturas que circulariam no sangue conteriam informações a respeito da cor dos olhos, da cor dos cabelos, se a pessoa vai ser alta, se vai ser baixa, e etc. Então, totalmente errado. Obviamente a teoria das gêmulas era completamente fora de cabo. Então a gente tem que lembrar que o Darwin não falava só coisa certa, ele falava um monte de besteira também. Mesmo na Origem das Espécies tem bastante besteira que a gente sabe que hoje não é verdade. Mas a contribuição do Darwin foi de mostrar claramente de que existe um processo de sobrevida dos organismos mais adaptados, e isso varia conforme o ambiente, e isso teria um papel importante na adaptação dos seres vivos. Uma pessoa que usou as informações do trabalho do Darwin, mas de uma forma muito ruim, que acaba estragando como a teoria darwiniana foi apresentada para o continente europeu, é o Haeckel. O Haeckel era um pesquisador alemão e ele usa as ideias do Darwin para estabelecer uma teoria que ele chama de antropogenia, bem maluca e que está totalmente errado, e ele acaba estragando uma frase que ele usou da forma errada e que a gente acredita hoje em dia, mas com outro sentido, que é a história da relação entre filogenia e ontogenia. A expressão que ele usava de que a ontogenia recapitula a filogenia, o que hoje nós entendemos com essa frase é de que a ontogenia, ou seja, a maneira como os organismos são formados, as estruturas são formadas, por exemplo, no desenvolvimento da embriogênese de uma planta, recapitula a filogenia, ou seja, tem uma reconstrução de qual é a relação que esse organismo tem com os seus ascendentes e descendentes, ou seja, hoje a gente entende essa frase da seguinte forma: a embriogênese vai ser mais ou menos parecida entre plantas ou animais que são mais ou menos relacionados em termos filogenéticos. Ou seja, se eu pegar o desenvolvimento de um embrião de uma couve, vai ser muito mais parecido com o desenvolvimento do embrião de uma batata ou do tabaco do que, por exemplo, de uma samambaia, que filogeneticamente é muito mais distante. É isso que a gente entende essa frase hoje. Não foi isso que o Haeckel quis dizer. Então, essa relação entre morfologia, desenvolvimento e evolução ficou durante muito tempo separada, porque ele acreditava, esse é um desenho do trabalho do próprio Haeckel, em que esses embriões, então nessas colunas vocês estão vendo a formação de embriões de diferentes animais, de peixe, de salamandra, etc. Na linha de cima, nós temos embriões bem no início do desenvolvimento, na linha do meio mais ou menos desenvolvido e na linha de baixo já para o final do desenvolvimento. E vocês conseguem observar que na linha de cima os embriões são muito parecidos e que depois eles vão ficando um pouquinho mais diferentes entre eles. E quanto mais filogeneticamente eles forem próximos, por exemplo, o peixe e a salamandra, mais semelhantes são os embriões. E o que ele quis dizer com isso? Hoje a gente interpretaria essa imagem assim, claro, como esses organismos tiveram um ancestral comum, é claro que a embriogênese vai ser mais ou menos semelhante à medida que eles são mais filogeneticamente próximos, mas não foi isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer é que essas imagens que vocês estão vendo são a forma adulta do último ancestral comum entre esses organismos. Ou seja, aquela primeira linha mostraria um animal adulto que foi o ancestral comum entre todos esses animais que estão aí embaixo. O que não é isso, é um absurdo, porque isso não é uma forma adulta, isso é uma forma embrionária. E o que ele quis dizer é que durante o desenvolvimento embrionário, cada organismo encarnaria avatares do corpo do seu último ancestral. Claro que isso não é verdade. O Haeckel foi muito desacreditado mesmo durante o seu período de vida. Ele acabou a carreira dele no final porque muitos pesquisadores tentaram rever esses embriões que ele mostra, mas esses desenhos que ele fez são desenhos forjados. Isso aí tem muito
wishful thinking, né? Ele queria ver essas coisas, ele desenhava isso, mas se a gente for ver imagens verdadeiras de microscopia, a gente vai ver que esses embriões não são assim tão parecidos. Desde o começo eles já são bem um bocado diferentes. O que vocês estão vendo aí são fotos reais, menos a do humano já lá na fase final, que é uma tomografia computadorizada, uma reconstrução, né, de computador, né? O resto são fotos. Então vocês estão vendo que não é bem assim. Então o Haeckel meio que fez um desserviço tentando aplicar a teoria darwiniana para o desenvolvimento reprodutivo, e isso estragou um bocado. Essas ideias só foram redimidas depois, na metade para o fim do século XX, principalmente com o trabalho do Gould. Então, durante a década de 40 e 50, houve uma nova síntese o que a gente chama hoje de teoria darwiniana, na verdade, é uma teoria sintética da evolução, que foi feita principalmente durante a década de 40. E com a descoberta das moléculas de DNA, as pessoas inclusive se perguntam se seria necessária uma nova síntese ou não. Um dos autores mais conhecidos a respeito da teoria evolutiva moderna é o Gould. Ele morreu em 2002, mas antes dele morrer ele fez um livro que chama Estrutura da Teoria Evolutiva, que tem ali tudo que você sempre quis saber e nunca teve coragem de perguntar sobre evolução. Está nesse livro aí do Gould. Vamos passar agora sobre alguns conceitos que a gente precisa ver que vão ser importantes para a disciplina. A primeira coisa é lembrar que as plantas, ao contrário da maioria dos animais, têm dois tipos de reprodução: a reprodução sexuada e a reprodução vegetativa. A gente precisa lembrar que a maior parte dos animais não tem a reprodução vegetativa. Se você tirar um pedaço do corpo de um animal, no máximo que vai acontecer, por exemplo, você tira o rabo de uma salamandra, esse rabo vai regenerar, mas aquele pedaço do rabinho que você cortou não vai dar uma outra salamandra. Já em plantas, não. Se você tira um galho de algumas plantas, isso vai acontecer, né? Você tira um galho, às vezes uma folhinha de uma planta, e você vai ter uma planta nova a partir desse fragmento que você tirou. Isso é propagação vegetativa. Então, além da reprodução sexuada, as plantas contam com outro mecanismo de reprodução em que a formação de uma nova planta acontece sem o envolvimento do processo de fecundação. Ou seja, todo o processo de propagação vegetativa é um processo de clonagem. As plantas que vão ser geradas por esse processo de propagação ou de reprodução vegetativa vão ser clones da planta-mãe. Esses processos são processos naturais, eles acontecem na natureza a partir de estruturas específicas para esse tipo de propagação vegetativa, que são particulares a alguns grupos de plantas. Eu vou passar meio correndo por isso, porque vocês já viram essas informações na disciplina de Fisiologia Vegetal no semestre passado. Mas vamos lá. Existe um grupo particular de plantas que são o que a gente chama de calânqueos ou briófilos. O calânqueo é o nome mais antigo, o briófilo é um nome mais recente desse grupo de plantas, e que formam bulbílios, que são gemas epífilas. Elas são estruturas que ocorrem na beirada das folhas dessas plantas e que fazem com que uma nova planta possa ser produzida a partir daí. Geralmente essas plantas ocorrem em climas mais secos, geralmente são plantas suculentas, e quando um herbívoro tenta comer ou atacar essa planta, esses pedaços de folha vão cair no chão e dar origem a uma nova planta. Outras estruturas que nós encontramos na natureza são os bulbos, que são caules modificados e cujas folhas, que são as brácteas, folhas modificadas, contêm na sua base, como todo caule, uma gema axilar. Quando essa estrutura é cortada ou partida, vai também dar origem a novas plantas. Como exemplo, a gente tem a cebola. E existe um grupo específico de bulbo que a gente chama de cormo, que é o alho. A única diferença do cormo é que essas brácteas, essas folhas modificadas, são um pouco mais espessas, são mais grossas, elas contêm mais reserva. Outra estrutura natural típica para a propagação vegetativa são os rizomas ou tubérculos. Lembre-se que o nome é um pouco enganador. Rizoma não é uma raiz modificada, da mesma forma que o bulbo ou rizoma é um caule modificado.
Como todo caule, ele vai ter gemas axilares, vai ter gemas caulinares, e quando essa estrutura vai formar uma nova planta, essas gemas vão brotar, dando origem a novos caules. A diferença entre rizoma e tubérculo é que geralmente os rizomas eles usam como material de reserva mais comumente os açúcares, né? Um gengibre, por exemplo, é um rizoma, enquanto que os tubérculos acumulam amido, a batata inglesa, né? Um bom exemplo de um tubérculo. Uma outra estrutura natural que permite a propagação vegetativa de plantas são os estolões. Então, os estolões nada mais são também do que caules, que a gente chama de caules plagiotrópicos, ou seja, eles crescem mais na horizontal, e à medida que eles vão encostando no solo, vão formando mais raízes. E se a gente partir esse caule em diferentes pedaços, esses pedaços vão dar origem a novas plantas. Um exemplo muito comum de um estolão é a grama comum. Então o caule é bem na horizontal e vai dando esses brotinhos. E à medida que você corta um pedaço desse brotinho, já tem origem uma nova planta. Existem plantas ornamentais também, como o clorofíton, do gênero clorofíton, que produzem esses caules plagiotrópicos e com esses brotinhos que podem dar origem então a novas plantas. O morangueiro também se reproduz vegetativamente por forma de estolões. Esses processos naturais de propagação vegetativa deram a ideia ou permitiram ao estabelecimento de processos artificiais como estaquia, mergulhia, alporquia, borbulhia e a cultura de tecidos. Apesar de nós já termos visto superficialmente esses processos na aula de fisiologia vegetal, ao longo do programa dessa disciplina nós vamos ver com mais detalhes. Nós vamos ter uma aula só de estaquia, uma aula só de enxertia, etc. mais para frente, tá bom? Vamos continuar então falando agora sobre propagação reprodutiva ou a propagação sexuada. Nesse caso, há o envolvimento do processo de fecundação, e aí então isso implica na formação de sementes e na fusão de gametas. Então, lembrando que a grande diferença entre a propagação vegetativa e a propagação reprodutiva ou sexuada é o fato de que na propagação vegetativa as plantas geradas são clones da planta mãe, porque não há o envolvimento do processo de fecundação, enquanto que na propagação reprodutiva, na propagação sexuada, sim. A propagação vegetativa ela não gera nenhuma variabilidade. A propagação vegetativa ela existe em plantas que têm, como a gente viu lá, o Bryophyllum, etc., são plantas de clima mais seco, de clima mais estressante. A propagação vegetativa foi selecionada pela seleção natural para propagar genótipos que já estão bem adaptados ao meio ambiente. Portanto, a propagação vegetativa não gera variabilidade, ela só mantém a variabilidade. Já no nosso caso de propagação sexuada ou propagação reprodutiva, como há fusão de gametas, quando ocorre a fusão de gametas, gera-se um novo genoma, que não existia antes. Esse novo genoma é o produto da fusão do genoma paterno e do genoma materno. Então, agora sim, a reprodução sexuada, a propagação reprodutiva, gera diversidade, porque ela permite a combinação de genomas que antes estavam separados. Então, nessa nova combinação, nessa nova variabilidade, vai haver o surgimento de combinações, de mutações que estavam separadas em cada um dos pais. Esses exemplos são percebidos, inclusive, por populações de indígenas. Então, isso não é um conhecimento só científico, mas é um conhecimento que está meio no subconsciente de populações que não tem uma ciência estabelecida da forma ocidental como a gente está habituado, como os índios. Os índios são capazes de discernir que os índios, por exemplo, dos Andes, da América Central, eles já sabiam há muito tempo que se você cruzar um milho que tem sementes lisas com um milho que tem sementes rugosas, na geração seguinte todos os grãos vão ser lisos. Então, essa característica do grão rugoso meio que some na geração seguinte. No entanto, se você pegar essa geração filial, estou chamando ali de pai 1, pai 2, é a geração filial de F1, se você plantar sementes deste filho, que foi produto do cruzamento das espigas lá de grão liso e grão rugoso, se você plantar esses grãos e essas sementes, essas plantas
se autofecundarem, você vai ter na segunda geração filial a segregação 3:1, 3 grãos lisos para um dos grãos rugosos. Isso já era de conhecimento dos índios da América Central, muito antes do aparecimento desse nosso amigo, o Mendel. Vocês devem se lembrar, inclusive das aulas de colégio, qual foi a contribuição do Mendel, né? O Mendel ele acaba descrevendo a segregação de características que ele vai chamar de alelos entre ervilhas lisas e ervilhas rugosas. O Mendel não trabalhava com milho, ele trabalhava com ervilha, mas é o Mendel que dá aquela ideia de que se eu cruzar uma planta que produz ervilhas lisas com uma planta que produz ervilhas rugosas, na primeira geração filial, na F1, só vou produzir sementes lisas. Se eu autofecundar as plantas dessa geração F1, na geração F2, eu vou ter segregação fenotípica de 3:1, 3 ervilhas lisas para uma ervilha rugosa. Da mesma forma, o Mendel também estudou a segregação de ervilhas verdes e amarelas, sendo que a característica amarela é dominante sobre a característica verde, ou seja, na geração filial F1, eu não vejo nenhuma ervilha verde, só vejo ervilhas amarelas. Se eu autofecundar a geração filial F1, eu vou ter novamente a segregação fenotípica, 3 ervilhas amarelas para uma ervilha lisa. O próprio Mendel explica que isso é porque cada uma dessas plantas possui geralmente 2 alelos. No caso da geração parental 1, a planta é homozigota dominante, enquanto que o pai 2, a planta é homozigota recessiva, e na geração filial 1, a planta é heterozigota, contendo um alelo dominante, azão, e um alelo recessivo, azinho, e a hora que você autofecunda essa planta F1, com a segregação dos alelos, você vai ter a recombinação e você vai ter o surgimento, então, de 3 plantas que contêm um alelo dominante, pelo menos. 2 dessas plantas são heterozigotas, um alelo dominante e um alelo recessivo, e 1/4 dessas plantas vão ter os 2 alelos recessivos, e, portanto, você vê a característica ali da semente rugosa aparecendo novamente. Se a gente volta para as ervilhas amarelas e ervilhas verdes, a explicação é exatamente a mesma. O alelo amarelo é dominante sobre o alelo verde e as plantas segregam, então, fenotipicamente 3:1 ou genotipicamente 1:2:1. Uma planta homozigota dominante para 2 plantas heterozigotas para uma planta homozigota recessiva. Nós podemos aplicar esse mesmo raciocínio para o milho. Inclusive, hoje nós já sabemos qual é a explicação molecular para esses alelos. O milho liso ele tem 2 alelos dominantes, enquanto que o milho da semente rugosa tem 2 alelos recessivos. Nós sabemos que esses alelos hoje dizem respeito a uma enzima particular da biossíntese de amido, enquanto que o milho liso, os 2 alelos são dominantes porque a planta possui essa enzima ativa, o gene é ativo, selvagem, enquanto que na planta que produz as sementes rugosas é um alelo mutante. Então esse gene que codifica a enzima para a síntese de amido foi mutada, a planta não consegue mais sintetizar amido, ela só acumula açúcares. Esses açúcares, como são hidrofílicos, a hora que o milho seca e perde água, o grão encolhe, enquanto que o amido ele é hidrofóbico. Quando a planta acumula amido, ela, mesmo com a perda de água, a semente não muda o formato. Como o milho heterozigoto ele possui o gene que codifica a versão selvagem da enzima, essa quantidade de enzima é suficiente para a síntese do amido, então a planta produz amido. É necessário que você autofecunde essa geração filial F1 para você recuperar aqueles grãos em que a enzima está inativa nos 2 alelos, e esses são os grãos que se enrugam. É importante a gente se lembrar que a segregação desses alelos ela é independente. Então, a ervilha lisa, a ervilha rugosa, a ervilha amarela, a ervilha verde, essas características são controladas por genes diferentes da coloração e do fato de ser liso sem rugado. E a segregação de 2 alelos geralmente é independente. Lembre-se que essa é a segunda lei de Mendel, mas não é de Mendel nada. Essas regras foram estabelecidas depois, com a redescoberta, entre aspas, das leis de Mendel. O Mendel não sabia
resolver esse problema, mas lembram-se que a segunda lei de Mendel diz que o que acontece é que esses alelos vão segregar independentemente. Então, se eu cruzar uma ervilha lisa e amarela com uma ervilha rugosa e verde, como os alelos verde e rugoso são recessivos, o que vai acontecer na geração F1 é que essas ervilhas vão ser amarelas e lisas. E a hora que eu autofecundo essas plantas da geração filial 1, da geração F1, o que vai acontecer é a segregação dos dois alelos, dos dois genes independentemente, de tal forma que eu vou ter uma segregação 9 para 3 para 3 para 1, a segregação fenotípica de uma ervilha lisa e amarela, uma ervilha lisa e verde, uma ervilha rugosa e amarela, ervilha rugosa e verde, nas proporções 9 para 3 para 3 para 1. Então vejam que com essa combinação alélica de dois genes segregando independentemente, vai haver o ressurgimento de uma característica que nenhum dos dois pais tinham. Lembra-se que os dois pais eram ervilha lisa e amarela, ervilha rugosa e verde. Nós vamos ter ali o surgimento de uma ervilha lisa e verde, sendo que nenhum dos dois pais era assim, e uma ervilha rugosa e amarela, sendo que nenhum dos dois pais era assim. Então, essa recombinação de alelos é que permite o surgimento de novas formas que não estavam presentes nos alelos do pai. Nesse caso aí, a ervilha rugosa e amarela nunca esteve presente em nenhuma desses processos ancestrais, nem nos avós, o P1 e o P2, nem nos pais, que é a geração F1. Então, é importante a gente lembrar também que existe uma outra característica que não foi descrita pelo Mendel, foi descrita bem depois, que é o caso da codominância. Nós vimos que os alelos liso e amarelo na ervilha eram dominantes sobre os alelos rugoso e verde. No caso das flores da própria ervilha, se eu cruzar uma planta que tem flores roxas com uma planta que tem flor branca, na geração F1 não vai ser nem roxa nem branca, vai ser cor-de-rosa, é uma combinação dos dois pais, porque essa característica ela é codominante. Ou seja, eu consigo distinguir as plantas que são heterozigotas, que são as de flor mais rosada, das plantas homozigotas, que são a homozigota roxa e a homozigota branca. Nesse caso, não existe dominância de uma característica sobre outra, e geralmente esses caracteres podem ser inclusive quantitativos, que também não é uma característica descrita pelo Mendel. Então, eu só revisei todas essas coisas que vocês obviamente viram isso no colégio ainda, só para que a gente tenha que entender que a grande variabilidade de formas e estruturas que a gente encontra na natureza são combinações de mutações e que foram combinadas, essas mutações foram combinadas entre si através da reprodução sexuada. E a reprodução sexuada, ela é possível em angiospermas com a formação de estruturas que são as flores. Então, o grande sucesso reprodutivo das angiospermas é que fez com que esse seja o grupo mais megadiverso que a gente tem hoje. As angiospermas surgem ali no final do Cretáceo, no começo do período terciário, e durante muito tempo a origem dessas angiospermas era um mistério, como dizia o próprio Darwin. Hoje a gente sabe que, na verdade, as angiospermas, as plantas da flor, elas são um grupo irmão das gimnospermas. Então, só para a gente se lembrar um pouquinho, muito provavelmente as primeiras plantas terrestres eram algas verdes que se adaptaram ao ambiente terrestre e que tiveram que desenvolver um sistema de vascularização e outras adaptações para sobreviver no ambiente terrestre. E o desenvolvimento do sexo masculino e feminino separados permitiu com que as plantas fizessem reprodução sexuada, e depois, com o advento do surgimento das flores, esse grupo de angiospermas ficou megadiverso. O que é uma informação bastante importante de se lembrar é que durante esse processo evolutivo houve uma inversão da proporção do corpo da fase diploide e da fase haploide, ou seja, do corpo esporofítico e do corpo gametofítico da planta. No início da adaptação aos ambientes terrestres, então as plantas mais inferiores, mais basais,
tem um corpo da planta em si é muito mais predominante da fase haploide do que na fase diploide. Então, se eu pegar uma cara, que é essa primeira planta que aparece aí, ou mesmo uma briófita, um musguinho, a parte haploide, ou seja, o corpo gametofítico, é fisicamente, em termos de volume, de massa vegetal maior do que o corpo esporofítico da fase diploide. Isso se inverteu com as gimnospermas e angiospermas, com as plantas que são mais megadiversas hoje em dia, em que a grande massa corpórea da planta é na fase diploide, o corpo esporofítico, e não o corpo gametofítico. Lembre-se que o corpo gametofítico, hoje nas angiospermas, aí está mostrado o saco embrionário, mas vocês podem imaginar também um grão de pólen, uma célula do grão de pólen, que seria a fase haploide. Então, a gente não sabe a causa disso, o que causou isso, mas houve uma inversão do que é o corpo na fase haploide e na fase diploide. É bom a gente lembrar que as primeiras plantas terrestres eram muito parecidas com o que a gente chamaria hoje de um musgo. O que está sendo mostrado aí para vocês é um desenho, uma representação de um Aglaophytum, que é um gênero fóssil, das primeiras plantas terrestres que a gente conhece. Essas plantas já tinham um xilema e um floema bem precários, mas não tinha nenhum sistema de ramificação. O sistema de ramificação surge lá com a Cooksonia, que também isso é um desenho idealizado do que seria um fóssil de Cooksonia, mas nós temos coisas hoje, plantas, que se parecem muito com o que seria a Cooksonia. Lembre-se que a gente não pode dar o mesmo nome para plantas fósseis, plantas extintas e plantas estantes, ou plantas que ainda existem hoje, mas uma planta muito parecida com o que seria a Cooksonia é o Psilotum. A gente deve lembrar que Psilothales é uma ordem inteira de plantas que tem apenas um gênero, que é Psilotum, que provavelmente tem apenas uma espécie, que é Psilotum nudo. É uma espécie de uma relíquia arqueológica viva ainda, de um grupo de plantas bem particular. Junto com esse grupo de plantas nós temos as briófitas, e a gente deve se lembrar de que isso que a gente vê, essas folhinhas, essa parte verde aí que a gente vê das briófitas, não tem nada a ver com folha, e ela não é homóloga a uma folha de uma angiosperma. As estruturas são microfilos e elas são estruturas haploides. Lembram-se que é o corpo gametofítico dessa planta. Então, só da gente lembrar o ciclo de vida de um musgo, existe uma parte diploide que é bastante reduzida, a maior parte da vida da planta, a planta passa na fase gametofítica. Logo depois a gente tem o grupo de Lycopodiales, novamente nós temos uma ordem inteira de plantas que é Lycopodiales, mas que tem uma única família, que é Lycopodiaceae, e provavelmente um único gênero, que é Lycopodium, que essa planta vocês estão vendo aí, parece até um pinheirinho. Essas estruturas amareladas, marrom, vocês estão vendo, são os estróbilos que formam esporos, então é a estrutura que vai formar os esporos. E aqui um grupo talvez mais familiar a vocês, que são as samambaias, as pteridófitas, em que já tem ali a formação também de esporos nas estruturas foliares. Isso já é o corpo diploide de uma samambaia. Então aí ainda há uma fase haploide bastante importante, mas já o corpo da planta é o corpo esporofítico, que a gente chama ali de folha, né? Que é um fronde, uma folha de uma samambaia, já é o corpo esporofítico. Muito próximo da samambaia a gente tem os Exetum, que também é uma ordem inteira, Exetales, tem um gênero que é Exetum e com uma meia dúzia de espécies mais ou menos. Aí ainda nessa escala evolutiva que nós estamos revendo, a gente teria a ordem Cicadales, que são as cicas, tem ali uma meia dúzia de gêneros, tem cica, tem zamia, etc., tem outros gêneros, mas lembrando que aqui, pela primeira vez, a gente vê a separação de sexos, porque até em Exetum, a samambaia, você não tem esporos masculinos e esporos femininos, você tem simplesmente a fase haploide e a fase diploide. A planta produz esporos, mas são esporos unissexuados. Aqui a gente tem esporos que têm sexos diferentes. A gente tem um esporo que é móvel, que seria então o grão de pólen. Então você está vendo aí uma planta masculina que produz um cone que tem essas escamas, e na parte
A axial, a parte de baixo dessas escamas, tem estruturas que contêm grão de pólen. E vocês estão vendo a planta feminina, que tem ali também o que a gente chama de megafilos, que são essas brácteas, que tem essas estruturas que vocês estão vendo alaranjadas ali, que são os óvulos. Então, neste caso, deve haver uma polinização. Eu não vou ficar entrando em detalhes, isso aí é para botânica, mas só para lembrar que as cicas, quando o grão de pólen germina no óvulo, não sai um tubo polínico, sai um zoósporo, que é essa estrutura que vocês estão vendo aí. Então, ainda em cica, a gente precisa de água no estado líquido, né, para que ocorra essa comunicação entre o que sai do grão de pólen, que são esses zoósporos, que vão fecundar o óvulo. Em Ginkadalis, que é uma ordem inteira que provavelmente só tem um gênero, que é o ginkgo, né? E a espécie Ginkgo biloba, que já está extinta, é uma ordem inteira que só existe em cultivo, em jardins botânicos pelo mundo aí afora. Acho que vocês já devem ter visto pelo menos uma planta de ginkgo. De novo, precisa de dois organismos, né? Um masculino e um feminino, para que ocorra a reprodução sexuada. Essas estruturas que vocês estão vendo ali são os óvulos, são os cones femininos, e aqui a gente tem os estróbilos masculinos, que vão gerar grão de pólen, né? Então aí de novo o ginkgo também tem um processo de fecundação bem estranho, os óvulos caem no chão, os grãos de pólen caem no chão e precisa ter água no estado líquido, então precisa ter uma chuva, alguma coisa, para que os ósporos que saem dos grãos de pólen ali encontrem os óvulos, e a fecundação é feita fora do corpo da mãe. Também tem um processo aí bastante estranho de reprodução, mas nós não vamos entrar muito em detalhe sobre isso. Em Coniferalis, que já é em uma ordem bem grande, tem várias famílias e vários gêneros, espécies, etc. Mas existe uma família específica que é Pinaceae. Então, em Pinus, a gente tem agora não só os sexos que aparecem aí masculino e feminino, mas pela primeira vez a gente tem os dois sexos numa mesma planta. Então, uma mesma planta de pinheiro, de pinus, consegue produzir cones masculinos, que ficam ali um pouco mais no meio do ramo, e cones femininos, que ficam aí mais na ponta do ramo. Então, uma mesma planta pode produzir os dois esporos pela primeira vez, gerando a possibilidade de autofecundação. O que até ali atrás, né, até Cicadália, etc., isso não era possível. Mas a grande novidade evolutiva surge com a proteção do óvulo pelos carpelos. Então, aí é o advento da formação então, das angiospermas. Angiosperma quer dizer justamente isso, né? O esperma, o óvulo, está protegido por um vaso e que gera uma necessidade agora do crescimento polínico, né? Porque antigamente o grão de pólen germinava ali em cima do óvulo, basicamente, enquanto que agora, principalmente em pinheiro, né, esse exemplo que está aí é de pinheiro, enquanto que agora em angiospermas o tubo polínico precisa fazer uma viagem ali, crescer entre os tecidos até chegar no saco embrionário. Como eu havia dito anteriormente, durante muito tempo a origem das angiospermas era uma espécie de um mistério, mas desde 2005 a gente já sabe que as angiospermas e as gimnospermas são um grupo irmão. Eu gostaria de que a gente falasse agora sobre uma planta que a gente vai falar muito ainda na disciplina, que é a planta modelo de estudos de desenvolvimento e principalmente estudos de desenvolvimento reprodutivo, que é a Arabidopsis thaliana. Espero que vocês já tenham visto pessoalmente essa planta, porque agora nesse semestre vai ser um pouco difícil da gente demonstrar e levar vocês para conhecer essas coisas na casa de vegetação, mas essa planta ela é desse tamanhozinho, vocês estão vendo ali, né? Da maneira que você cultiva pode ficar menor ainda. E essa planta é um modelo porque ela tem estruturas reprodutivas que são estereótipos de uma flor angiosperma, né? Ela tem sépola, tem pétalas, estames e carpelos. Toda a parte molecular do desenvolvimento reprodutivo já foi bastante estudado, bastante desvendado, mas obviamente um dos principais motivos é porque a Arabidopsis foi uma das primeiras plantas que teve o seu genoma totalmente sequenciado. Então a gente conhece todos são 30, 50 mil genes que essa planta possui, e esses genes estão envolvidos no processo da transição da fase vegetativa para reprodutiva, na formação dos meristemas florais e no posicionamento e identidade desses órgãos florais.
a parte molecular desses mecanismos já é bastante estudada, já é bastante conhecida, e isso então vai ajudar a gente a entender esses processos reprodutivos do ponto de vista molecular. Teoricamente, tudo que a gente vê para Arabidopsis, isso é aplicável também com algumas reservas, mas isso é bastante aplicável para outras angiospermas. Então, a Arabidopsis acabou sendo um modelo de estudo de estudo de desenvolvimento reprodutivo que vale a todas as angiospermas. Então, a partir de agora, durante a disciplina, quando eu falar que nós vamos estudar a reprodução de plantas, eu vou estar basicamente me referindo a angiospermas. Nós não vamos entrar em detalhes da reprodução de musgo, de samambaia, essas coisas assim, porque não existe muitas plantas que tenham interesse agrícola ou interesse econômico nesses grupos de plantas. No entanto, a maior parte das plantas cultivadas são angiospermas, então a gente vai focar bastante em reprodução de angiosperma. Quando tiver alguma particularidade específica de um ou outro grupo, a gente vai voltar a comentar sobre alguma coisa de gimnosperma, etc. Mas eu quero que vocês lembrem que a maior parte do que a gente vai ver é em Arabidopsis, como uma planta modelo, e o que a gente vai ver é a reprodução de plantas angiospermas. Eu só queria também acrescentar que eu estou usando os termos assim, gimnosperma, angiosperma, briófita, etc. Eu sei que essas classificações já mudaram, tem monilófita, tem outros grupos, etc. Mas como a literatura ainda acompanha esse tipo de nomenclatura, eu vou estar usando esses termos, tá? Gimnosperma, angiosperma, lato sensu, tá bom? Era isso que a gente tinha para ver nessa aula mais introdutória, né? Mais uma parte de histórico e de conceitos. E se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem e-mail. Se for necessário, a gente vai fazer algumas aulas de tira dúvida, né, com Google Meet ou com outra ferramenta qualquer, mas eu acho que por enquanto não há necessidade, mas se vocês tiverem alguma dúvida, mandem um e-mail, tá bom? Lembrem-se que tem um exercício de aula para vocês resolverem lá, para ser entregue na semana que vem, tá bom? Até semana que vem. Tchau, tchau.